Olá pessoal, a gente está aqui no Aspen 2018 em Las Vegas, diretamente do NutriTime, para falar um pouquinho para vocês desse primeiro dia e uma sessão bem diferente que a gente frequentou aqui no salão. Eles chamam de Round Table, onde os grupos de discussões em temas específicos são colocados. Então foram 5 discussões e a gente vai rodiziando nas mesas e cada mesa tem um líder que expõe o problema e a gente faz um debate de discussão em cima daquele problema. Como o foco dessa vez foi oncologia, a gente vai falar de 2 temas ali que nós captamos e que seria interessante para a parte de oncologia. Então, na primeira mesa que nós participamos, as líderes foram 2, elas colocaram 2 problemas de como primeiro identificar qual seria a ferramenta mais adequada para a gente avaliar esse paciente. Na verdade, elas não comentam que não tem uma ferramenta mais adequada, mas talvez até a ESG possa ser utilizada para esse paciente. Mas o problema é que a desnutrição, inclusive nesse paciente oncológico que está na cara, chega muito atrasada, principalmente para a equipe médica, porque a documentação ela leva um processo e precisaria melhorar então todo esse processo. Então a ideia era que todo mundo entendesse melhor essa desnutrição, principalmente nesse paciente, e tomasse uma atitude cada vez mais rápida nesse sentido. E as angústias também foram colocadas posteriormente em relação à alta desse paciente. Como a gente pode dar um acompanhamento para esse paciente depois do hospital? Então essa foi uma das discussões numa primeira mesa, que eles chamam de Round Table, e uma segunda mesa muito interessante, que vem ao encontro da nossa campanha nacional que a gente está fazendo sobre Diga Não à Desnutrição. Eles estão com uma iniciativa aqui nos Estados Unidos para ajudar o hospital a implementar um processo de uma forma mais categorizada e com critério de como a gente pode encontrar um processo mais seguro para identificar esse paciente desnutrido dentro do hospital. Os problemas foram postos e são idênticos aos que a gente tem. Então, eles sabem que aqueles pacientes, poucos são os pacientes que são identificados, e o que eles chamam de um inimigo silencioso aqui em relação à desnutrição, e que isso aumenta muito, obviamente, a chance desse paciente ficar mais tempo internado e a mortalidade desse paciente como consequência, e a gente não precisa nem de falar o quanto o custo para esse paciente aumenta, para o hospital aumenta, e o quanto esse paciente desnutrido ele é readmitido. Então, o problema é esse. Agora, como fazer com que o hospital identifique esse processo e a gente melhore tudo isso? Então, eles estão desenvolvendo uma campanha aqui também, e essa campanha tem uma sistemática, onde primeiro eles encontram líderes e engajam esses líderes e dão um empoderamento para esses líderes. Nessa sequência, o líder não pode ficar sozinho, ele tem que envolver todo o processo e setores do hospital. Por exemplo, a parte administrativa, isso é muito importante, a parte de qualidade, isso é muito importante. Envolvido todo esse setor aí do hospital, o que a gente consegue entender é que precisa desenvolver um plano de ação e mapear tudo isso para realmente implementar. E como eles chegam no final desse passo 4, através de 4 situações onde eles colocam lá muito bem feito, que é o P de o plano, qual seria o plano para tudo isso. Na sequência, o do, que é a letra D, que eles fazem o que a gente vai fazer então, depois de ter feito esse plano. O S, que eles chamam de study, mas na verdade é para coleta de dados. E por fim, o action, qual que foi a ação ou o gap que a gente poderia melhorar para todo esse processo. Então fica na ação a letra que eles começam com plano, o do que como fazer, depois o study da coleta dos dados e por fim o action dessas ações. Então esse foi o nosso primeiro dia aqui, com essas informações para vocês no NutriTime. E não percam o NutriTime que a gente está com uma programação bem interessante a cada dia para vocês. Até o próximo.